Marcos capítulo de número 8, por favor. Marcos 8, versículo de número 34. Localize na sua Bíblia o Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 34. Quem está com a Bíblia eletrônica, digita aí no teu aplicativo da Bíblia que você tem no teu celular, no teu smartphone. Inclusive você que está me acompanhando por esta rede social, você que me assiste pelo canal no YouTube, os versículos estarão à disposição no vídeo. Você pode estar agora, quem sabe no metrô, na lotação, na condução, no ônibus. Então, nós vamos disponibilizar o versículo na tela, para que você possa acompanhar a leitura. Está escrito assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Amém? Jesus está colocando diante de todos ali que estavam presentes requisitos para que nós cristãos, e você sabe que essa palavra cristão deriva de Cristo, que na sua tradução mais simples significa um pequeno Cristo. E quantos aqui são cristãos, digam glória a Deus. Para nós pequenos cristãos, seguirmos a Ele, nós temos que negar a si mesmo e tomar a cruz. Hoje eu gostaria de falar sobre tomar a cruz. O que significa, o que representa tomar a cruz? Tem gente que pensa que tomar a cruz de Cristo, carregar a cruz de Cristo, é só passar pelos problemas dando glória a Deus. Tem gente que diz assim: esse problema que eu estou passando, pastor, é a cruz que eu carrego na minha vida. Às vezes, essa cruz tem até nome. É um filho problemático, é um pai ou uma mãe que o filho tem que carregar, porque também existem pais e mães problemáticas. Tem filho que sofre na mão dos pais também. Não é só pais que sofrem na mão dos filhos. Acontece também o inverso. E às vezes eu ouço de alguns filhos dizendo: meu pai e minha mãe é a cruz que eu carrego. Às vezes eu ouço uma mãe e um pai dizendo: meu filho, minha filha, é a cruz que eu carrego. Tem mulher que diz: meu marido, pastor, é a cruz que eu carrego. Tem homem que diz: pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, já batizei, mas minha mulher não quer nada com Deus. Ela até me critica porque eu venho na igreja, eu devolvo o dízimo, eu sou fiel, sou até um obreiro da casa de Deus. Pastor, essa mulher é a cruz que eu carrego. Mas será que carregar a cruz é passar por problemas apenas? Será que carregar a cruz de Cristo é lutar com uma pessoa? Nós vamos ver na palavra hoje que carregar a cruz é algo muito mais profundo e é algo muito mais poderoso. E desde já, quem quiser ser salvo tem que carregar a cruz. Quantos estão dispostos a carregar essa cruz? Diga amém. Hoje você vai entender o que significa carregar a cruz, até para que você possa chegar à conclusão se de verdade você está carregando a cruz de Cristo como deve carregar ou não. Eu vou ler mais uma vez esse versículo de número 34. Você aqui na reunião vai ler comigo, amém? Você que me assiste também, você que me ouve por este programa de rádio, de igual modo. Eu leio, você lê após mim, para você memorizar e guardar no coração. Mas tem que ser com fé. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Diga: e tome a sua cruz e siga-me. Você crê nessa palavra? Então vamos aplaudir com alegria a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, receba esses aplausos aqui na igreja. Receba os aplausos de quem me assiste pela internet, de quem me ouve por este programa de rádio, de todos que se juntaram a nós aqui na sede da Paz e Vida em Porto Alegre e estão te glorificando, te aplaudindo. Ó Senhor, Pai, a tua palavra vai ser pregada, que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove todos os impedimentos, não deixa nada atrapalhar. Envia a tua palavra com unção, com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Sente um minutinho. É tão sério esse requisito para seguir Jesus, que o evangelista Lucas, quando fez sua pesquisa acerca dos fatos ocorridos com Jesus, acerca dos seus feitos e de suas falas, ele fez questão de enfatizar que Jesus, quando pronunciou acerca de tomar a cruz, ele disse que nós deveríamos fazer isso todos os dias. Por isso eu gostaria que você lesse comigo Lucas capítulo de número 9, por favor, para que você possa conferir isso, ó. Lucas capítulo 9, versículo de número 23. Lucas vai deixar claro que tomar a cruz é algo que deve ser feito diariamente. Veja, Lucas 9, 23 está escrito assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e o que, minha gente? E siga-me. Cada dia. Por isso que para ser salvo temos que perseverar todos os dias. Eu vejo muitas pessoas crendo em uma certa doutrina que é pregada há muitos anos pelo mundo aí afora. A doutrina que diz: uma vez salvo, sempre salvo. Nós não cremos nessa doutrina, nesse tipo de ensino, porque já vimos muitos se perderem durante o processo, durante a caminhada. Muitos exemplos na Bíblia acerca desse assunto, de homens que começaram bem, que serviram a Deus, que foram fiéis ao Senhor por anos e anos da vida, mas que no fim deixaram de perseverar, caíram no pecado e perderam a salvação. Por isso, eu preciso tomar a cruz e carregá-la durante um período apenas, ou seja, vou passar um período na igreja, vou abrir mão dos meus prazeres pessoais, particulares, das minhas vontades, vou ser da igreja agora, vou ser de Jesus. Não vou mais praticar o que eu sempre pratiquei, vou mudar. E aí eu fico um período de tempo na igreja, mas depois eu volto para a vida de antes. Passei um tempo carregando a cruz, sabe? Por muito tempo eu carreguei a cruz de Cristo e eu o segui. Mas agora eu já não faço mais isso. Agora eu voltei para a vida de antes. Porém, como por um tempo eu servi Jesus, eu acredito que esse tempo que eu servi vai ser considerado, afinal de contas, eu fiquei até anos carregando a cruz. Tem gente que vai dizer, eu servi até por mais de uma década. Outros dirão, eu servi por mais de décadas.
É fato que agora eu não estou carregando mais a cruz, eu me afastei, mas eu acredito que todos os anos que eu estive na presença de Deus serão considerados, e não é porque eu estou distante agora que eu perderei minha salvação. Se eu fosse você, eu não pensava assim. Se eu fosse você, eu não cairia nessa armadilha. Se você quer ser salvo, você tem que seguir a Jesus tomando a sua cruz todos os dias, pois disse ele, você tem que crer nisso: aquele que perseverar até o fim será salvo. E se você perseverar naquele grande dia, ou no dia da sua morte, você irá para a glória e reinará com Cristo Jesus para todo sempre. Amém. Diga glória a Deus. Amém. E o que significa então carregar essa cruz? Tomar a cruz. Eu dividi em 3 partes, e eu queria compartilhar com você essas 3 coisas. A primeira coisa que nós temos que fazer para de verdade carregarmos a cruz é lutar contra o pecado. Você vai repetir comigo o seguinte, diga: carregar a cruz é lutar contra o pecado. Eu vou ler agora Gálatas capítulo 6. Vou ler o versículo 14. Gálatas 6, versículo 14. Está escrito assim, ó: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja bem, longe de mim gloriar-me de algo, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para, ou seja, para que isso verdadeiramente se cumpra na prática, eu tenho que lutar diariamente contra o pecado. E essa luta contra o pecado, pessoal, independe de idade. Porque muitos propagam uma tese de que os jovens erram mais do que os mais velhos. Mas olha, tanto o mais novo como o mais velho comete pecados. E não é a idade que faz com que uma pessoa deixe de pecar, mas é o seu caráter cristão. Às vezes eu ouço alguém dizer: é a idade. Ele vai amadurecer, ela vai amadurecer. Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, ele ou ela não fará mais tal coisa. Só que nós sabemos muito bem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nós não podemos deixar o tempo passar para deixar o pecado, para largar as práticas mundanas. Todo dia é dia de lutar contra o pecado. É dia de vencer o pecado. É dia de se arrepender, de confessar, de pedir perdão ao Senhor e de melhorar. O pecado está à nossa volta. E pasmem, se não vigiarmos, o pecado estará dentro de nós,
às vezes escondido, por algum tempo, quieto, escondido, incubado. E por quê? Porque ainda não houve uma verdadeira libertação acerca daquela prática, daquele pecado. Talvez a pessoa apenas tratou de não praticar, mas ainda ela não se libertou totalmente. E por não se libertar totalmente, haverá um dia que aquele pecado que está lá escondido, ele vem à tona. E a pessoa volta mais uma vez a cometê-lo. Ela volta mais uma vez a praticá-lo. Repito, independente de idade. É fato que o jovem é um tanto insensato comparado aos mais experientes. Mas os experientes também cometem pecados. E tem muita gente que hoje se encontram com uma idade super avançada na prática do pecado. E que necessitam urgentemente se libertar do pecado. Lutar contra esse pecado. Para que verdadeiramente venha carregar a cruz de Cristo. Para aí sim segui-lo como devem segui-lo. Quem está compreendendo, diga amém. O salário do pecado é a morte, disse o apóstolo Paulo. Ele não trabalha gratuitamente. Ele traz prazer, porque o pecado traz prazer. E é por isso que é tão difícil deixar de pecar. Às vezes as pessoas não entendem o quão é complicado largar certos tipos de práticas. E elas esquecem que tais práticas produzem prazeres para a carne. E o prazer carnal é muito satisfatório. Às vezes a pessoa, ela começa a lembrar da sensação que tal prática lhe traz. Ela está até um tempo sem fazer. Mas quando ela começa a lembrar, sabe, da sensação que aquela prática lhe traz, aquilo vai ganhando força, só que ela sabe que ela não pode fazer, então ela fica lutando. É o que a gente chama da luta da carne contra o espírito. Porque um opõe-se ao outro. Paulo aos Gálatas escreveu isso também. Um luta contra o outro, mas às vezes acontece da carne vencer. E quando a carne vence, a pessoa cai naquele erro e a carne se satisfaz. Porém, aquilo pode ser o motivo da destruição total de uma pessoa. E por que não dizer o motivo da sua condenação? Mas todo dia é dia de se arrepender. Amém? E Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, um dia escreveu algo que o Senhor o disse. Isaías disse assim: eu, o Senhor, por amor de mim mesmo, Deus falando, tá? Apago, oh glória, todas as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não lembro mais. Quando nós nos arrependemos, confessamos o pecado e pedimos perdão a Deus, e Ele enxerga dentro de nós o verdadeiro arrependimento, Ele nos perdoa, apaga os nossos pecados e não lembra mais de nenhum deles. Se você quer carregar a cruz de Cristo, você tem que lutar contra o pecado todos os dias da sua vida. Oh glória! E você não estará sozinho, o Espírito Santo estará com você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Segundo,
Diga comigo: carregar a cruz significa lutar contra o diabo. Efésios capítulo 6, por favor. Você está em Gálatas? É o livro seguinte. Isso. Efésios 6, por favor. Antes da pregação, você que está aqui na igreja hoje, você recebeu uma oração. E a oração que eu fiz aqui do altar foi uma oração de luta, de batalha espiritual contra o diabo. Só que você não pode esperar só pela reunião de libertação para lutar contra o diabo. Você tem que lutar todos os dias. Olha o que diz aqui, ó. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, igreja? Alguém aqui não acredita que existem demônios? Ou todos aqui acreditam na existência desses seres malignos e que eles estão mais perto do que muitas pessoas imaginam? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas pessoas não querem acreditar na existência de demônios, de espíritos malignos. Muitos não creem, muitos não acreditam. Acreditam até em Deus, acreditam em anjo, mas não acreditam nos demônios. Ah, esse negócio de demônio é mentira, isso é coisa criada, inventada. As pessoas não creem nisso. Mas a Bíblia é clara quando diz que os demônios foram anjos que foram expulsos do céu ao se rebeliarem contra Deus, por seguirem o intento de Satanás. E se a pessoa crê nos anjos, ela também tem que crer nos demônios, ela também tem que acreditar no demônio. Agora, todos os dias é dia de orarmos para que Deus, o Espírito do Senhor, esteja conosco e Ele venha nos proteger, nos guardar, porque à nossa volta muitas coisas estão acontecendo sem que nós venhamos perceber. Tem coisas que é natural, é do dia a dia, é terreno, é normal. Mas há muitas coisas que são malignas, que são demônios. Há muitas coisas que o mal está por trás e às vezes as pessoas que estão na igreja não têm discernimento para saber lidar com essa situação. Um dia eu estava pregando, logo no comecinho da mensagem. Nesse dia eu fiz a oração de libertação, pessoal, depois da pregação. Eu fiz o louvor e comecei a pregar e entrou uma senhora. Quando aquela senhora entrou, o ambiente na igreja mudou. Quem é espiritual sente e sabe do que eu estou falando. O ambiente da igreja mudou, ficou pesado. Aliás, naquela igreja, quando eu terminava o culto,
Quase sempre eu estava mal fisicamente. Parecia que eu tinha carregado peso o dia inteiro, debaixo de um calor de 40 graus. E você sabe que o nosso trabalho não é um trabalho braçal. O trabalho de um pastor envolve esforço físico para falar, para estar de pé durante algum tempo. Mas ele é um trabalho muito mais mental e espiritual do que físico, sim ou não? Mas fisicamente, principalmente na sexta-feira, eu ficava mal, eu ficava cansado. E nesse dia em específico, quando aquela senhora entrou, parecia, sem exageros, tá, pessoal? Você me conhece já há um tempo e você sabe que eu não sou de aumentar nem de exagerar, mas parecia que o inferno estava entrando na igreja. E eu preguei a palavra, ministrei a palavra, orei com fé, e no momento da oração, aquela mulher manifestou um demônio. E o demônio rosnava, gritava, que eu vou matá-la, que eu vou destruir a vida dela, que eu já acabei com a filha dela e agora eu vou destruir ela, e vou destruir a casa dela, a família dela. As pessoas na igreja ouvindo, algumas com os olhares arregalados, porque nem todo mundo está habituado a ver tal coisa, é ou não é? Tem gente que tem até medo. Tem gente que foge da reunião de sexta-feira por isso. Tem lugar que a reunião da libertação é na terça, o povo vai na segunda, na quarta, no domingo, mas na terça não vai não. O povo vai na quarta, vai no domingo, na quinta, mas na sexta, quando aquela igreja, como é o nosso caso, ora por libertação, o povo foge, corre da sexta-feira porque não quer ter contato com esse tipo de coisa. Mal sabe ela que é isso que o diabo quer. Porque numa oração de sexta-feira ou de terça, ou seja, em uma oração de libertação, muitas pessoas foram libertas para a glória de Deus. Amém, gente? E aí orei, pessoal, coloquei as mãos sobre a cabeça daquela mulher, como disse o Senhor Jesus, em meu nome, disse ele, imporão as mãos e expulsarão demônios, e em nome de Jesus mandei o mal embora. Pouco tempo depois batizei aquela mulher nas águas, para a glória de quem, pessoal? Para a glória de Deus. E naquele dia o inferno perdeu e o céu ganhou mais uma alma. Oh glória! Amém, gente? Mas pastor, e se eu nunca tiver manifestado? Quer dizer então que eu nunca tive demônio? Quem disse? Nem sempre o demônio manifesta. Aliás, os que manifestam, geralmente, são os mais fraquinhos. Só sabe rosnar e querer dar show na igreja, mostrar que tem algum tipo de força e que na realidade não tem força nenhuma. É só a gente dizer em nome de Jesus, dobra o joelho, e ele dobra, porque o nome de Jesus tem poder. Amém? Agora os mais fortes, você entende esse gesto, né? Porque quem tem força é o Senhor. Amém? Deixa eu colocar melhor. Os mais perigosos, tá melhor assim? Trabalham em silêncio, sem dar show, sem gritar, sem manifestar, sem querer aparecer. E é esses que a gente tem que ter cuidado, pessoal. E todo dia tem que carregar a cruz, como disse Lucas, amém? Como Lucas falou, referente ao que o Senhor disse. E todo dia a gente tem que orar para que o mal caia por terra. Se você é servo de Deus, você tem que acordar e tem que orar para Deus abençoar a sua casa todos os dias. Você tem que pedir a Deus para guardar a sua casa, guardar os teus familiares. Se você trabalha e necessita
se locomover quilômetros, ou ainda que fosse poucos metros, você tem que pedir a Deus o seguinte: Senhor, guarda a minha saída e a minha entrada. Durante todo o período que eu ficar fora de casa, quando chegar no local de trabalho, você também tem que consagrar aquele lugar ao Senhor. Amém, pessoal? Porque o mal está aí à solta. Porque diz a palavra que Satanás, vosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por que a quem? Porque ele só vai conseguir tragar aqueles que estiverem dispersos, os que forem insensatos, os que forem loucos, e aqueles que não estiverem preparados para lutar contra as forças das trevas, porque elas existem e são perigosas. Quem está entendendo, diga amém. E o diabo quer causar destruição na sua vida, o diabo lança armadilhas para fazer você pecar, o diabo quer o teu mal, quer a tua destruição, mas está escrito na palavra: maior é aquele que está conosco do que os que estão com ele. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo podemos naquele que nos fortalece. O mal não terá poder contra nós que fomos chamados e escolhidos pelo Senhor, mas temos que estar prontos e preparados para lutar. Vá à luta, porque nessa luta você não estará sozinho. O Senhor é o nosso general e lutará por cada um de nós. Diga glória a Deus. Quem crê na vitória, diga glória a Deus. Amém, gente. Diga: santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. E uma última coisa que nós temos que fazer para realmente carregar a cruz, diga comigo: carregar a cruz é sofrer o ódio do mundo. Quando você começa a ser perseguido pelas pessoas porque você é cristão, isso também é sofrer o ódio do mundo, tá? João 15, versículo 18. João 15, 18. Olha o que diz aqui a Escritura para nós, ó. Veja. Se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Amém? Eu sempre digo isso quando toco nesse assunto em pregações, que eu creio que foi algo que o Espírito Santo me deu da primeira vez que eu preguei sobre isso. Eu sempre lembro. Nós não temos que nos considerar superiores a ninguém pelo fato de sermos cristãos. Mas nós não podemos se igualar às pessoas do mundo. Porque quando servimos a Deus, ainda que nós não tenhamos que nos considerar superiores, por servirmos a Deus, nós somos diferentes delas. E por conta disso, nós vamos sofrer a zombaria, o ódio, a perseguição. E às vezes começa dentro da própria família. Eu poderia parar e fazer uma entrevista com vocês que estão aqui, e todos vocês, sem exceção, iriam me contar pelo menos um episódio de perseguição que vocês sofreram, só pelo fato de você ser um servo ou uma serva do Senhor. Amém? Ah, pastor, foi um familiar meu que me perseguiu.
Aliás, eu tenho uma fulana ou um fulano que faz parte da minha família que tem até ódio de mim, pastor. Quando eu era do mundo e participava das festas de família, das bebedeiras e etc., essa pessoa me amava. A gente se dava super bem. Mas depois que eu comecei a vir para a igreja, ela começou a me odiar. É normal isso. Entendeu? Quer carregar a cruz? Quer seguir Jesus? Saiba passar por isso é normal. Pastor, tinha uma amiga, sabe? Colega de longa data. Amiga íntima nós éramos. Compartilhávamos confidência. Aí eu passei por um momento difícil na vida, sabe, pastor? E eu vi que a única solução para mim era servir a Deus. Eu vim servir a Deus. Pastor, depois que eu comecei a servir a Deus, aquela ou aquele, né, que dizia ser um amigo ou uma amiga, começou a me perseguir. Até hoje essa pessoa me persegue. Quer seguir Jesus? Quer carregar a cruz? Aprenda a lidar com isso é normal. Pastor, lá na empresa que eu trabalho, quando eu disse que eu era cristão ou cristã, eu percebi que muitas pessoas se aproximaram de mim porque, na grande realidade, quando nós dizemos ser cristãos, as pessoas querem estar perto de nós. Porque nós temos algo diferente. E o que é que nos diferencia dos demais, gente? O Espírito Santo. Amém? Mas ao mesmo tempo que uns se aproximaram de mim, pastor, tem um grupinho lá que me odeia. E é um ódio gratuito, pastor. Nunca fiz nada para esse povo. Sabe aquela história de ódio gratuito? Quando alguém passa a te odiar por nada, te perseguir por nada? É isso. Quer carregar a cruz? Quer seguir Jesus? Saiba passar por isso. E aí, tem vizinho e até membro da igreja. Na igreja, pastor, tem essas coisas, é o que mais tem. Na obra tem, em todo lugar tem. Porque tem gente que não vigia, acaba dando lugar para Satanás. E o que é que nós vamos fazer, pastor? Vamos orar para Deus mandar um raio e consumir essa pessoa? Às vezes dá vontade, sim ou não? Às vezes dá vontade, sim ou não? Mas não, nós não vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos. E o cristão faz o que o Cristo sempre fez e faz. Um dia ele estava lá na cruz. Lembra de Jesus na cruz? Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. E ficaram rindo e ficaram zombando. E Jesus, sem conseguir respirar, puxando forças de onde não tinha, com as costas dilaceradas, e ele tinha que fazer força, gente, para poder conseguir respirar um pouquinho. E na força que ele fazia, as costas arranhavam naquele madeiro e rasgava ainda mais a pele dele. Ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se Jesus tivesse dito assim: Deus, manda um raio e mata todos, eu creio que Deus teria mandado, sim ou não? Mas ele disse o que? Pai, perdoa-lhes. E o que é que você vai fazer? Jesus disse: orai pelos que vos perseguem. Essas pessoas são assim porque elas não têm o que você tem. E você vai orar e vai até mesmo evangelizar essa pessoa, para que ela venha receber aquilo que nós temos, a presença de Deus Pai e o Espírito Santo. E ainda que o mundo nos persiga, nos aborreça, ainda que o mundo venha nos odiar, nós vamos passar por essa perseguição, vamos continuar carregando a cruz, vamos seguir a Jesus, e quando morrermos, ou quando a última trombeta tocar, seremos arrebatados e iremos reinar com Ele lá na glória. Diga glória a Deus.
Quer seguir Jesus? Lute contra o pecado, lute contra o diabo, lute contra o mundo, carregue a cruz e siga-o, porque Ele é com você. Oh glória! Quem recebe essa palavra, igreja?